Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube da Rádio Extremo Sul. Este é o nosso Extremo Sul Esporte. Aqui vamos falar, debater muito sobre esporte, obviamente, principalmente a reta final do Intermunicipal. Intermunicipal que está chegando à sua reta final da competição, onde apenas 4 seleções estão se enfrentando para conhecermos o campeão do Intermunicipal 2023. Bom, primeiramente, agradeço a você que está acessando neste momento esse vídeo, assistindo o nosso vídeo. Por favor, compartilhe, comente, deixe aí o seu like, o seu joinha e, por favor, se possível, não é nada demais, não paga nada para isso, inscreva-se no nosso canal no YouTube, o canal da Rádio Extremo Sul. Bom, o nosso Extremo Sul Esporte começando hoje, mas logo mais à frente teremos aqui o nosso amigo João Pedro Leite, convidados também passando por aqui para que a gente possa debater sobre o futebol do Extremo Sul baiano, da nossa cidade de Itamaraju. Portanto, você aí que é esportista, desportista, você que é torcedor, você aí que é treinador de uma escolinha de futebol, você que queira participar aqui comigo desse bate-papo, por favor, é só entrar em contato que estaremos aí convidando você e agendando para que você possa estar participando com a gente, tá bom? Esse Extremo Sul Esporte é um programa feito para você, o amigo de Itamaraju e também de outras cidades, os amigos de Teixeira de Freitas, Prado, os amigos das regiões mais vizinhas, esse programa é para você. Bom, eu vou logo dar um pulinho lá no site da Federação Baiana de Futebol, que vai aparecer na sua tela agora, porque teremos domingo esses 2 jogos que você está vendo na sua tela. Domingo, a bola rola para Seleção de Castro Alves e Seleção de Porto Seguro. E eu começo o nosso Extremo Sul Esporte falando justamente desse duelo. Eu vou lá no site Jojo Notícias, Eu vou lá no site Jojo Notícias porque mostro para você a goleada da Seleção de Porto Seguro no primeiro jogo da semifinal do Intermunicipal, que fez com que a Seleção de Porto Seguro colocasse 1,5 passo na final do Intermunicipal. A Seleção de Porto Seguro conquistou uma vitória avassaladora sobre Castro Alves no jogo de ida da semifinal do Intermunicipal, com um placar de 4-0. O time da terra-mãe do Brasil abriu uma vantagem considerável para o jogo de volta, que irá acontecer no próximo domingo em Castro Alves. Com essa grande margem de gols, Porto Seguro pode ser derrotada por até 3 gols de diferença e ainda assim irá se classificar à tão esperada finalíssima da competição. O time de Porto Seguro entrou em campo com toda a determinação e logo aos 2 minutos o camisa 10, Vando, abriu o placar. No final do primeiro tempo, aos 45 minutos, Vando marcou o segundo gol dele e o segundo gol da Seleção de Porto Seguro. Na segunda etapa, já com a vantagem no placar, o time mostrou sua força novamente. O camisa 18, vindo do banco de reservas, protagonizou uma bela jogada com Alex e chutou forte, fazendo com que o goleiro adversário desse rebote. Joilson não desperdiçou a oportunidade e ampliou para 3-0. Aos 42 minutos, o centroavante Kaká marcou mais um gol para Porto Seguro, desta vez em uma cobrança de pênalti, selando aí o resultado final do jogo. Para quem não conhece, Kaká, aquele Kaká que passou aqui na seleção de Itamaraju, vestiu as cores azul e branca da seleção de Itamaraju, lá no ano de 2018. Eu volto lá para o site, porque o site continua falando também do outro duelo, o duelo entre seleção de Itamaraju e Quijingue, que Itamaraju, no estádio Juarez Barbosa, o tão conhecido Barbosão, venceu a seleção de Quijingue pelo placar de 3-0. Na ocasião, Itamaraju marcou os gols com Eide 2 vezes e Sérgio, o zagueiro. E eu vou trazer daqui a pouquinho informações da seleção Itamaraju do treino de ontem. Seleção Itamaraju que, por sinal, a seleção Itamaraju se preparando aí para viajar
nesta última quinta-feira, no caso, dependendo do dia que você e que esse vídeo, né, for levantado aí no YouTube, pode ser na quinta à noite, hora que estamos gravando este programa, ou sexta-feira. Se for sexta-feira, a seleção Itamaraju provavelmente já deve estar até na cidade de Quijingue, também dependendo do horário. Mas seleção Itamaraju que na quarta-feira fez treino. Eu já começo falando da seleção de Itamaraju que treinou na quarta-feira com duas diferenças, né? Aliás, duas novidades, uma no banco e outro no time titular. Sérgio, que levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, não enfrenta a seleção de Quijingue. Ele, portanto, está fora do jogo. E quem retorna depois de um bom tempo para esse jogo da seleção Itamaraju é o zagueiro Eduardo. Eduardo, que durante todo o Intermunicipal fez dupla de zaga com o Guilherme, camisa 4, ele retorna para esse jogo contra a seleção de Quijingue. Guilherme que retorna em uma hora oportuna, em uma hora adequada para o técnico Marcos Correia, já que ele teria ali a ausência do seu zagueiro goleador, que é o Sérgio. Então o Sérgio, que levou o cartão amarelo, o terceiro cartão, não enfrenta a seleção de Quijingue, e Eduardo retorna para esse compromisso. Agora, muita gente se pergunta, Eduardo vai tomar a titularidade de Sérgio? É uma pergunta muito difícil de ter-se a resposta, porque vai depender muito do que Eduardo fizer no jogo contra Quijingue. Se Eduardo, por sinal, fizer um jogo muito bom, né, se destacar, não sei, pode colocar uma pulga atrás da orelha do técnico Marcos Correia. Mas também tem um detalhe que a gente tem que se atentar, que é o tempo que Eduardo ficou fora. E Sérgio, além de estar jogando bem e marcando gols. Outra novidade, e que foi possível perceber no treino de quarta-feira, é que o volante Vivas, ele não treinou, não participou do treino em campo com os companheiros. Vivas estava com um probleminha na panturrilha, e aí eu não obtive informação se esse problema é um problemão ou se é um problema de momento, e ele estará à disposição. Até pelo que eu estava vendo do Vivas no canto, na beirada de campo, é possível sim que Vivas vá a campo, entre como titular sim, contra a seleção de Quijingue, lá em Quijingue. Então, portanto, o treino foi time de colete amarelo contra time de uniforme normal. Time de colete era o time titular e não tinha nenhuma novidade a não ser o retorno do Eduardo e o jogador que fez ali a função de Vivas. Creio que Vivas vai entrar como titular, e aqui eu peço perdão que eu não busquei o nome do jogador que entrou no lugar do Vivas, mas a seleção Itamaraju, de fora isso, é a seleção que vem jogando aí, de Maria, Max, Vitamina, Guilherme, Marquinhos, Tiaguinho, a seleção sem nenhuma novidade. Quando chegar lá em Quijingue, é claro, no treino de quinta e também no treino que fizer lá em Quijingue, aí sim o técnico Marcos Correia irá demonstrar o que ele vai fazer e se vai ter alguma novidade ou não, se até mesmo o jogador da seleção de Itamaraju, Vivas, vai entrar em campo ou não. A seleção de Quijingue, que no primeiro jogo contra a seleção de Itamaraju, ela ainda não havia perdido no Intermunicipal. Nos últimos 10 jogos, até o jogo de domingo, nos últimos 10 jogos, até aquele domingo, a seleção de Quijingue havia vencido 9 jogos e empatado apenas 1. Durante todo o Intermunicipal, a seleção de Quijingue não havia perdido. Conheceu a primeira derrota na competição no último domingo, justamente contra a seleção de Itamaraju, e um placar muito elástico que deixou a torcida de Itamaraju muito animada. A torcida de Itamaraju que está se organizando para ir até a cidade de Quijingue para poder estar, é claro, empurrando a seleção de Itamaraju para esse duelo. Bom, fica então a dúvida para saber aí como a seleção de Itamaraju vai se comportar nesse duelo de domingo, tendo em vista que a seleção de Itamaraju está com o regulamento debaixo do braço. Quem precisa correr nesse jogo é a seleção de Quijingue e não a seleção de Itamaraju. Veremos no que vai acontecer. Quijingue que provavelmente terá o retorno do meio-campista Robinho, que foi desfalque contra a seleção de Itamaraju no primeiro jogo, e Quijingue, se não me engano, vai ter a ausência do jogador Anderson, camisa 5, volante Anderson,
que levou o amarelo aqui, fez bastante falta até a seleção de Quijingue no primeiro duelo. Bom, vamos lá então. Seleção de Porto Seguro goleou Castro Alves pelo placar de 4-0 e para ser eliminada tem que perder pelos 4-0 para ir para os pênaltis e ser eliminada nos pênaltis ou por 5-0 para ser eliminada direto. Uma missão quase impossível, não estou falando que é, mas é quase impossível para a seleção de Castro Alves. Já que Quijingue precisa vencer pelos 3 gols para levar para os pênaltis ou 4-0 para eliminar a seleção de Itamaraju no tempo regulamentar. Tanto para Quijingue quanto para Castro Alves, uma tarefa muito difícil, uma tarefa muito complicada. Eu não sei não, acho que o Extremo Sul da Bahia vai ter pela primeira vez uma final no Intermunicipal entre essas seleções aqui no Extremo Sul da Bahia. Então a Rádio Extremo Sul transmite em 93,7 domingo, a partir aí das 2h30 da tarde, o jogo entre seleção de Quijingue e seleção de Itamaraju. É claro que a bola rola às 3 horas, vamos levar toda a emoção do jogo para você. Gente, pois bem, esse foi o nosso Extremo Sul Esporte, eu espero que tenha gostado, voltaremos na próxima vez. Eu e também o João Pedro Leite estaremos juntos aqui com o nosso Extremo Sul Esporte, falando de intermunicipal, também do futebol do estado da Bahia e, é claro, da nossa região do Extremo Sul. Curte, compartilhe e comenta esse nosso vídeo. Um abraço!